Irmãos, hoje ainda tratando do curso aqui básico de teologia, nós ainda estamos na introdução, tratando das questões relacionadas ao porquê da teologia, a importância da teologia bíblica, o fato que não existe uma vida na presença de Deus sem uma teologia, né? E a gente pode até brincar, né, que até o teólogo tem a sua teologia. A teologia do teólogo é que Deus não existe. Mas isso não deixa de ser uma teologia, uma crença que direciona a vida espiritual dele. O ateu. O teólogo, perdão, o ateu. O ateu tem a sua teologia. Então o ateu, ele define na sua teologia que Deus não existe. E quando ele define que Deus não existe, o que ele está fazendo? Teologia. Ele está definindo uma doutrina. Né? Então não existe uma vida, uma vez que somos todos criados por esse Deus, por esse ser supremo, que não seja vivida dentro de um princípio teológico, seja ele qual for. Nós trabalhamos então porque existem tantas igrejas, né, na última sequência aí. Essa questão da importância da teologia nós tratamos na primeira parte da introdução. Na segunda aí nós começamos a trabalhar com a ideia por que existe tantas religiões e tantas igrejas. E vimos porque o homem é um ser religioso, porque o homem é ganancioso, porque o homem busca os seus próprios interesses e também porque é uma estratégia do nosso inimigo. Vimos, aí começamos a semana retrasada, tratar, para entender então qual é a verdadeira igreja, sobre alguns princípios. Aí nós tratamos sobre o princípio de autoridade e dividimos aí o nosso estudo em 4 partes. A primeira igreja que coloca a Bíblia como autoridade, mas soma a essa autoridade bíblica as tradições humanas. Né? O exemplo, a própria Igreja Católica Apostólica Romana. Depois nós vimos a igreja que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas adiciona as experiências humanas, as ditas experiências sobrenaturais, né? Como padrão para definir aí as suas crenças e as suas doutrinas. Vimos também que existem igrejas que declaram que a Bíblia é a palavra de Deus, mas associam ou adicionam uma revelação nova, uma nova escritura, né? Um novo livro, né? Que nós denominamos aí ou reconhecemos como seitas. E a última característica de igreja aí dentro de princípio de autoridade são aquelas que fundamentam toda a sua crença, as suas doutrinas, as suas práticas, a sua essência, tão somente firmada nas Sagradas Escrituras. As tradições, as experiências pessoais ou humanas, todas elas estão submissas à Bíblia. Ela não se coloca no mesmo patamar que a Bíblia e nunca, em hipótese alguma, acima. Então, o que vai definir todas as nossas práticas do dia a dia, inclusive situações até da nossa tradição, são princípios que nós retiramos das Sagradas Escrituras, compreendidas como um todo, e não apenas partes isoladas dela. Então essa é a característica da igreja que tem aí apenas como autoridade as Sagradas Escrituras, e nós temos aí como representante dessas igrejas as chamadas igrejas históricas, né, ou protestantes históricas, que definem sola Escritura como um princípio da sua declaração de fé. Tudo bem? Hoje nós vamos começar a segunda característica que você deve observar para identificar, então, uma verdadeira igreja. Então, a primeira característica é o princípio de autoridade daquela igreja. Se a Bíblia é, de fato, a única regra de fé e prática. É importante dizer que você vai em várias igrejas, inclusive igrejas históricas, que dizem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Né? É declarado isso. Mas, no dia a dia, você observa que não é bem assim. Né? Nem tudo que reluz
é ouro, né? Como diz aí o ditado. Nem todo mundo que diz que a igreja, que diz que a Bíblia é a única fonte de autoridade, de fato é. Porque no dia a dia, na prática do dia a dia, você vai ver que eles seguem vertentes, seguem por caminhos aí, inclusive confrontados pela própria palavra de Deus. E como nós estamos fazendo aqui uma dobradinha com os cultos, né? No culto da semana passada, ainda estudando 2 Pedro, nós estamos falando sobre as características, ou falamos sobre as características dos falsos mestres, né? E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos ver o modus operandi dele, como que eles agem. E você vai ver que essa ideia do dissimuladamente, palavras fictícias, ou seja, uma maneira de ludibriação, né? É o próprio modo que o falso mestre vai utilizar. Ele não vai chegar para você e falar assim, nós estamos aqui com o objetivo de adorar outro Deus, que não o que está revelado nas Escrituras. Ele vai fazer como Arão fez. Ele faz ali o bezerro de ouro e diz, este é o Senhor que te tirou da terra do Egito. Então, dá o nome de Senhor para aquele que não é o Senhor. E esse é o grande problema dos falsos mestres. Ele nos conduz muitas vezes a práticas em nome do Senhor que não são práticas que o próprio Deus referenda. Olhando para o segundo ponto aqui, que você tem que observar para reconhecer uma verdadeira igreja, é o princípio regulador do culto e o modo do culto. Vamos tentar definir isso aqui, basicamente. O que significa esse princípio regulador do culto? A igreja, uma das suas atividades, se não a principal, é adorar e servir ao Senhor. Mas essa adoração, ou esse serviço litúrgico, não pode ser de qualquer jeito. Né? Nós não podemos nos apresentar a Deus segundo as nossas próprias inclinações, segundo as nossas próprias fantasias, segundo as nossas próprias criatividades. Abra a sua Bíblia, lá em Levítico, capítulo 10, que é o texto base aqui para nós hoje, que vai tratar da questão daquilo que determina o princípio regulador do nosso culto. Depois nós vamos ver outros textos, obviamente, mas inicialmente aqui vamos tratar com Levítico capítulo 10, a gente vai voltar nele depois. E eu convido você, antes de ler aqui Levítico 10, volte aí uma página aí do capítulo 8, e só lê para mim aí qual foi o título que o comitê da Sociedade Bíblica colocou aí para o capítulo 8. A consagração de Arão e seus filhos. A consagração a quê? O capítulo 8 vai falar de consagração como sacerdotes de Deus. Tá? Então nós temos aí a consagração, eles foram ungidos aí como sacerdotes e tal. Tudo bem? Aí no capítulo 10, nós temos aí o texto que eu quero chamar a sua atenção. Então, Arão e seus filhos foram consagrados para serem os sacerdotes, aqueles que estariam ali conduzindo o povo na adoração, nos serviços litúrgicos, no cumprimento da lei cerimonial e tudo mais. Aí no capítulo 10 diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Vamos parar por enquanto. Nadab e Abiú já haviam sido consagrados como sacerdotes? Sim, o capítulo 8 vai dizer isso. Eles eram filhos de Arão, eles tinham a competência de ir lá adorar ao Senhor, de apresentar-se ao Senhor e tal? Tinham competência disso? Tinham. Só que a Bíblia diz que eles fizeram algo estranho. Apresentaram fogo
estranho. E a frase que vem agora na sequência é determinante para você entender o que aconteceu. Então diz lá, trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, vírgula, o que lhes não ordenara. O grande problema da rejeição de Nadab e Abiú foi que eles apresentaram algo, mesmo, entre aspas aqui, sendo competentes para isso, porque eles foram ungidos para isso, eles eram sacerdotes, mas mesmo sendo ungido e tendo a competência como sacerdotes, eles apresentaram algo que Deus não havia o quê? Ordenado. Algo que não lhes fora ordenado. Então, toda vez que nós vamos olhar na perspectiva da adoração ao Senhor, existem regras que o próprio Deus ordenou. E nenhum culto, nenhuma manifestação litúrgica, solene de culto, pode desprezar aquilo que o Senhor ordenou. Você pode ter a melhor das intenções no seu coração. Mas se você apresentar algo que Deus não lhe ordenou, você está passível de receber a mesma punição que Nadab e Abiú receberam. Não, fogo, né? Morte. Ou seja, separação de Deus. Ou seja, Deus simplesmente não aceita o seu louvor, não aceita a sua adoração. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos lá a instituição do primeiro momento de adoração após a queda. Nós vemos lá no capítulo 4 que tanto Caim e Abel foram instruídos que no fim de um determinado tempo eles deveriam trazer uma oferta ao Senhor. Lembram disso ou não? Abra lá então, Gênesis capítulo 4. A partir do verso 3. Gênesis capítulo 4, verso 3 diz assim: aconteceu no fim do quê? No fim de uns tempos. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Alguns detalhes aqui importantes nesse primeiro registro de adoração. Quando ele diz, no fim de uns tempos, isso vai apontar no hebraico que existia já estabelecido momentos específicos para você apresentar a Deus uma oferta. Não foi assim, acho que vamos lá levar uma oferta para o Senhor? Não. Havia tempos determinados. Como que nós sabemos que havia tempos determinados? Volte aqui para o capítulo 1. Verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para, vamos lá, sinais, para estações e para dias e anos. Aqui nós já trabalhamos com uma outra época. A tradução específica aqui para estações não é a melhor. Quando você pega Daniel, por exemplo, que diz que Deus é aquele que estabelece reis, remove reis, né? Que muda as estações do ano. A palavra lá, se não me falha a memória, é Zoedim. É isso? Sim, é o que nós vamos chegar aqui no Moedim do verso 14. Você até me ajuda aí se é isso mesmo. Mas lá, se não me engano, lá é Zarot, uma coisa assim.
lá em Daniel, que é traduzido por estações do ano. Então, quando refere-se a estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, existe uma palavra específica. Aqui, em Gênesis, capítulo 1, verso 14, quando diz que Deus estabeleceu os luzeiros no mundo, o cosmos, para sinais e para estações, a palavra estações aqui, ela nos conduz a entender a ideia de primavera, verão, outono, inverno. Mas não é essa a ideia original. O termo é moedim, ou moedim, dependendo da expressão, talvez o Fábio depois possa nos ajudar com a expressão correta, que significa convocações, que significa uma agenda, um tempo determinado. Nós tivemos semana passada, o que nós tivemos na escola dominical semana passada? Uma assembleia. E aí lá na frente, para que houvesse assembleia, o que foi colocado lá, fixado lá? Uma convocação. A assembleia pode chegar, irmãos, hoje nós vamos fazer assembleia, hein? Eu posso fazer isso aqui? Não, tem que ser convocado, tem que ser um negócio marcado. A ideia de Deus, quando criou o cosmos, é fazer com que, através das estações do ano, fique determinado convocações específicas para adoração. Nós já estudamos isso também quando falamos das festas judaicas, mas quando você vai lá para as festas cerimoniais, havia um calendário cerimonial anual para o povo de Israel. Graças a Deus nós não precisamos mais disso, porque Jesus, toda a lei cerimonial já foi cumprida. Mas eles tinham que, no primeiro mês, e como que eles sabiam o primeiro mês, pastor? Deus criou o sol, a lua, as estrelas do cosmos para determinar quando que começa o ano. Através dos equinócios. Professores aí de geografia aí me ajudam. Né? O que é o equinócio? Equino, pastor, é um negócio de cavalo? Não. É de equidade. Equidade, de equinócio. O que é equidade? As mesmas horas de dia, iguais às mesmas horas da noite. Você já percebeu, nós vivemos isso aqui durante algum tempo atrás, que havia o chamado horário de verão. Por que se mudava o horário de verão? Porque no hemisfério sul, no período do verão, os dias são mais longos. Você tem 13, 14 horas de sol. Tá? E à noite, continua as mesmas 24 horas, então diminui o horário de noite. Tudo bem? No inverno, o que acontece? Começa a escurecer mais cedo. Não é assim? Porque as horas da noite são mais longas. No hemisfério norte, ao contrário. O contexto aqui é para o hemisfério norte, que é onde estaria Jerusalém. Tá bom? Então, o que é o equinócio? É o período da rotação, né, da Terra, distância do Sol, onde você tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Isso é chamado de equinócio. Tá? É o que começa a primavera. Então, no hemisfério norte, isso começa lá por volta do mês de março. Aqui é o contrário. Tá? Aqui nós estamos começando o outono, mas lá está começando a primavera. O foco é lá. Tudo bem? Então, o mesmo dia, mesma hora de dia, mesma hora de noite, equinócio. Quando chega nisso, o judeu sabia que estava chegando a primavera e que estava começando um novo ano. Aí entra a figura da lua. As horas se aproximaram. Estão 12 horas de dia, 12 horas de noite. Opa, nós estamos aqui no equinócio. Então espera agora a lua nova. Porque a lua nova é que determina o início do mês. Então eles olhavam, passou lá a lua cheia, outro dia lá, opa, lua nova. No dia subsequente, Réveillon. É o primeiro dia do ano para eles. No calendário cerimonial. Se você for lá, já falamos aqui, né? Se você for lá para Levítico 23, aí você vai ter que o ano começa, então, nesse equinócio,
na lua nova, e aí eles tinham que contar 14 dias para celebrar uma festa. Qual que era a primeira festa que eles celebravam? Abra sua Bíblia lá em Levítico capítulo 23. Verso 4 em diante. São estas as festas fixas do Senhor. Essas festas fixas são as mesmas relacionadas ao Moedim, né? Que nós vimos lá em Gênesis capítulo 1, verso 14, e que também refere-se a Gênesis capítulo 4, verso 3, como o Fábio também já nos chamou a atenção. Por isso que é colocado aí, ó, são essas festas fixas do Senhor, as santas convocações. É o mesmo termo, que lá é traduzido por estações. Aqui é traduzido por convocação, porque essa é a ideia. Você está com o texto aí? Confirma para mim se é isso aí, se é Moedim que aparece aí. Santas convocações. Moedim, é a mesma lá de Gênesis, capítulo 1, verso 14. Então, santas convocações. Então, são essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro, o que está escrito aí? Ou no mês primeiro aos 14 dias do mês, no crepúsculo da tarde. É o quê? Então, qual que é a primeira festa que eles celebravam? A Páscoa. Ficavam atentos à questão da hora do dia e da noite. Tá igual. Opa, tá chegando o equinócio. Lua nova, primeiro mês. Começou. Primeiro dia do ano. Conta-se 14 dias no pôr do sol, no crepúsculo do sol, então do 14º dia. O que ele vai celebrar? A Páscoa do Senhor, que era celebrar durante a noite. Por isso que lá em Gênesis diz assim, toda vez que Deus criou cada dia da criação, fala assim, e houve tarde e manhã. Porque na visão judaica, o dia começa a que horas? Ao pôr do sol. Tudo bem? O domingo, para nós, começou à meia-noite. Não foi? Para o judeu, o domingo já começou às 6 da tarde lá, na hora que o sol se pôs. No sábado. Eu brinco com os adventistas, né, que falam que guardam o sábado e vão cultuar sábado à noite. Eu falo, vocês já estão cultuando no domingo, hein? Fica esperto. Vocês não vão para o céu. Aí por isso que a maioria dos adventistas vão sábado de manhã. Fazer o culto, a escola sabática, os cultos, porque se for seguir o padrão do calendário bíblico, se reunir no sábado à noite, na visão judaica, já está se reunindo que dia? No domingo. Então, vai para o inferno, hein? O adventista que cultua de sábado à noite, vai para o inferno. Porque já que é para guardar o sábado, guarda direito. Tudo bem? Porque no judeu o dia começa às 6. E nós cultuamos que dia? Na visão judaica? Na segunda-feira. Não tem problema nenhum para nós isso. Tá? Se domingo à noite já refere-se ao dia subsequente, então para nós não tem problema nenhum. Então era assim que funcionava. Então no crepúsculo começava o dia e aí a celebração da Páscoa. Ok? Então essas são as convocações. No final de uns tempos, lá de Gênesis 4, aponta já para o fato de que Adão e Eva, mesmo depois da queda, adoravam o Senhor no tempo que Deus havia determinado. No fim dos tempos, nos dias das convocações. Eles não podiam adorar em qualquer dia, ou segundo as suas inclinações. Porque a lei cerimonial determinava, inclusive, o dia, determinava a hora, e determinava o modo como você tinha que adorar. Quando nós olhamos lá para Nadab e Abiú, qual que foi o problema de Nadab e Abiú? Eles foram apresentar um fogo estranho que Deus não havia ordenado. Não estava dentro do padrão que Deus estabeleceu. Então, quando nós tratamos de princípio regulador do culto, o que nós estamos falando? O modo como nós vamos apresentar o culto, segundo o padrão que Deus estabelece e não segundo o meu padrão.
Então, para reconhecer uma igreja verdadeira, o princípio regulador do culto tem que estar pautado no que mesmo? Nas Sagradas Escrituras. Nós não definimos que o princípio de autoridade da igreja verdadeira é a palavra? Sim. Então, o princípio regulador do culto tem que ser o quê? A palavra. Pastor, mas fica tão bonito a gente inventar um negócio novo assim. Ó. Eu tive uma iluminação, pastor, uma revelação, para a gente fazer um culto aqui diferente, assim. A gente vai fazer um negócio assim, totalmente fora da caixinha, pastor. Negócio novo, inovação. Né? Vai ser o culto dos bichos. Porque toda a criação louva ao Senhor. Então cada um vai vir fantasiar de um bichinho. Estilo propaganda do leite Parmalat. Vai ficar lindo, pastor. E o senhor vai vir de leão, porque o senhor é o pastor. Aí cada um escolhe o bichinho que quer. Hã? Que bichinho que você escolhe, Sabrina? Uma zebra. Tá, imagina. Aí cada um escolhe o seu bichinho. Aí vai falando, nossa, que coisa mais linda. Nós vamos pôr na internet a dona Francisca de Jaguatirica. Hã? Vai ser uma coisa assim, ó, fantástica. Nós vamos louvar. E cada um, na hora de for louvar ao Senhor, cada um louva com o som do bichinho que está representando. Você imaginou que coisa linda? Só que aí a questão é, princípio regulador do culto. Deus ordenou isso? Ah, então, meu amigo, está fora. Se Deus não ordenou, se não está na palavra do Senhor, está fora, não faz parte do princípio regulador do culto. Por mais bonitinho que seja. O problema é que hoje, pela internet, você vê, né? Tantas igrejas fazendo culto de sabe lá Deus do quê? Cheio de criatividade, de mudança, nananana. E as pessoas falam, nossa, que coisa linda. Agregando objetos a esse culto que não foram determinados nas Escrituras, ou que para os nossos dias não estão mais dentro do padrão que Deus ordenou. Né? Vamos lá, fazer uma entrada com chofar, pitando. Aí entra a Arca da Aliança, e o povo chora. Né? Aí o povo vem aqui na frente, põe uma nota de 200 e toca na arca. Já viu isso acontecer? Tá cheio de vídeo aí na internet. Né? Ou então o pastor que bebe um gole d'água e cospe na boca dos crentes. Vocês não topam isso, não? Tem vídeo, vai lá. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Ou então os caras rodopiando, rodando. Agora puseram um lá de um cara com cajado. Que agora arranjaram o cajado, diz que é o cajado de Moisés. Que através daquele cajado vai libertar o povo. Tantan, isso já aconteceu há muito tempo, cara. Não tem mais cajado. Não tem mais Moisés. Não tem mais mar vermelho para não atravessar. Já foi. Mas aí os caras... Aí entra o cara rodando. Aí na hora que o cara levanta o cajado, irmãos, a igreja pira. A igreja pira. Hã? Que culto abençoado, meu Deus do céu. As velhinhas choram na hora que levanta o cajado. Olha que coisa linda. E rodopia. Aí todo mundo vestido, rodopiando, que nem, sei lá, frango naquelas coisinhas de assar lá. Aí você fala assim, qual que é o princípio regulador dessa igreja? Não existe. Elas fazem aquilo que dá na cabeça. Agora, biblicamente falando, Deus já determinou o modo como devemos adorá-lo. E é esse, então, o segundo detalhe que você tem que observar na igreja que você está frequentando. O primeiro detalhe, nós já trabalhamos, é o princípio da autoridade. A Bíblia unicamente. Segundo detalhe, o princípio regulador do culto. Vamos ver aqui alguns tipos, né, possíveis aí de igrejas que usam.
e às vezes usam até a Bíblia para tentar fundamentar os seus princípios. Abra sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguma dúvida, alguma coisa? Fica à vontade aí, viu? Levantar a mão, ir. Então, 2 Coríntios, capítulo 3. O verso 17. Verso 17 diz assim, 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eles pegam esse versículo isolado do contexto, porque Paulo não está falando daquilo que eles usam isso, né? Mas a ideia de que o contraste em relação ao Antigo Testamento, nós somos livres do véu e do peso, do cerimonialismo da lei, essa é a ideia. Nós não estamos mais aprisionados às festividades, nós não estamos mais aprisionados ao guardar das cerimônias do Antigo Testamento. Agora sim, nós temos livre acesso a Deus através de Cristo, nós temos liberdade. Só que eles usam o quê? Esse versículo para dizer o seguinte, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Pastor, eu quero correr no culto. Então, onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Eu quero gritar igual Tarzan no culto. Bater no peito. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Pastor, eu quero plantar bananeira no culto. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Pastor, eu quero ficar dançando no culto. Porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Ou seja, pega um texto fora de contexto e despreza todo o restante das Escrituras quanto ao princípio regulador do culto para dar vazão aos seus próprios anseios e desejos. É fogo estranho, irmãos. Algo que Deus não ordenou. Qual que é a grande diferença, então, da igreja bíblica para a igreja que quer agradar mais os seus frequentadores? A igreja bíblica, ela tem como princípio regulador colocar no culto somente aquilo que Deus ordena. O padrão, você definir, para ficar bem simplesinho, é assim. Pastor, o que nós podemos colocar no culto? Somente aquilo que Deus ordena. Tudo bem? Nas outras igrejas, qual que é o princípio regulador? Se Deus não proibiu, pode. Mesmo que Ele não ordenou. Exemplo clássico que a gente sempre usa, quando você olha para o Antigo Testamento, eles tinham a menorá, tal, então eles usavam os candelabros na igreja, no templo, as sinagogas eram iluminadas, não tinha energia elétrica, eram iluminadas por velas, aquela coisa toda. Então, aí nós falamos assim, pastor, nós vamos agora fazer o culto das velas. Olha que coisa mais linda. Estilo show de fim de ano do Roberto Carlos. Cada um vai ganhar uma vela, né? Vai vir já com um potinho e tal, para não pingar parafina na sua mão. E aí, num determinado momento do culto, no culto, não estou falando de um acampamento, não estou falando aqui de uma atividade de jovem, estou falando do culto. Aí, num determinado momento do culto, pastor, o senhor, como pastor com linha holandesa, e fuma um bom cachimbo, o senhor pega, então, o isqueiro do senhor, o senhor acende a sua primeira vela. Aí o senhor vem e vai acendendo. E um vai acendendo a vela do outro até todo mundo ser aceso. É o culto da vela. Né? Você é a luz e a luz... Você faz isso como uma atividade de gincana lá dos adolescentes, ou como professor da escola dominical, para o cara entender que ele tem que ser luz do mundo e a luz dele vai iluminar todo mundo que ele está. Como uma atividade lúdica.
para a escola dominical, para o acampamento? Beleza. Só cuidado, tem um extintor sempre à mão, mas tranquilo. Agora fazer isso como um ato de culto. Nós temos amparo bíblico? Deus ordenou isso em algum lugar? Não. Mas a ideia deles é, Deus proibiu isso em algum lugar? Na onde está escrito, não useis vela? Tem algum lugar escrito isso? Não, não tem. Então, se Deus não proibiu, podemos fazer. Só que o problema é que quando Deus não proibiu um monte de coisa. Deus proibiu dançar de shortinho de funk na igreja? Aonde está escrito? Não danceis com shortinho de funk na igreja. Tem algum lugar que diz isso? Não, não tem. Então as menininhas, por favor, domingo à noite, venham tudo de shortinho de funk, nós vamos fazer aqui um louvor e vocês vão descer até o chão. Porque Deus não proibiu isso em lugar nenhum. É lógico que eu estou pegando um exemplo assim, bombástico, ridículo, mas qualquer coisa dentro desse patamar que saia daquilo que Deus ordenou, cai na mesma categoria. Então, para você saber uma igreja bíblica, você tem que olhar o culto e ver como é o zelo e a obediência no culto. E não pegando textos fora de contexto, dizendo, não, aqui é a liberdade. Aqui é a liberdade. Então salte como um bezerro na estrebaria. Peraí, meu amigo. Isso é o texto lá de Malaquias, que ele usa para um contexto de alegria, quando do estabelecimento do estado final. Mas ali não é uma determinação para você fazer isso no culto, meu amigo. Imagine se não houvesse um princípio regulador do culto, biblicamente falando, cada um chega aqui e resolve adorar a Deus segundo o seu próprio coração. Como seria? Seria um negócio assim absurdo. Porque enquanto um grita, o outro chora, o outro rodopia, o outro, dorme. Porque eu estou fazendo segundo o meu coração. E aí as igrejas pautadas em 2 Coríntios 3, você falou, aqui é a liberdade, irmão, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, então, onde está o Espírito, há liberdade. Faz aquilo que você achar que deve fazer. Aí um arranca a camisa, sai do piano, o outro sai, grudando na parede. Para Deus é algo abominável, porque Deus não ordenou. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Então, dentro dessas igrejas, cujo princípio regulador do culto é a liberdade, então eles usam os modismos, né, de liberdade. E o dirigente determina. Grita aí vai, grita aí vai. Aí lembra do chiclete com banana e vai, vai. Por quê? A liberdade. A gente faz aquilo que quer. Né? Aí os mais antigos lembram do Luiz Caldas, né? E fica feliz da vida, se animam ainda mais, né? Nada disso. Existe algo que Deus ordenou para o culto que deve ser prestado a Ele. Esse modo nós chamamos de modo antropocêntrico, que coloca o homem, antropos, no centro do culto. O culto todo é voltado para te emocionar, o culto todo é voltado para te agradar. Geralmente você vai nessas igrejas, agora a moda da vez é o seguinte, pinta tudo de preto. E aí você tem canhões de luzes e fumaça, né? Ou bolinhas de sabão, dependendo do que eu quero. E aí, aquele ambiente com, como que chama o fundo musical que eles colocam? Não, o diafragma é o subir e descer. E só fica... Dá uma nota em ré lá, é o loop. Fica lá. Você chega lá, fica sempre um som no fundo. Que nada muda do islamismo, do hinduísmo. Até uma musiquinha, um mantrazinha que fica lá na sua cabeça lá. Aí, durante a pregação, o pastor já que ele não prega a palavra mesmo, né? Ele prega o coaching, a motivação.
Então aí vai sempre um tecladista junto. E aí o cara fica ali, tocando a musiquinha enquanto o pastor está pregando. Por quê? Porque na verdade ele está fazendo igual a mamãe faz com o nenê, né? Embalando você. Aí ele está te agradando, te embalando. Aí o pastor fala um pouquinho mais alto, ele toca um pouco mais alto. Aí dependendo, ele volta lá devagarinho de novo. Daí a pouco o pastor fala, você tem que mudar de vida. Aí ele muda de vida lá e toca mais alto também. E aquilo tal vai te motivando. Igual os apaches faziam se preparando para guerrear com a cavalaria. Lembra daqueles filmes de... né? Seu Marco, aqueles filmes, hein? Bom. Aqueles filmes de bang bang antigo e tal. E de repente tá lá o índiozinho lá com um bumbo de couro de búfalo. Hã? E aí ele... Ele vai aumentando esse bagulho. E os índios vão ficando tudo nervoso. E aí ele vai aumentando ainda mais. Aí um grita. Lá pronto. Sai todo mundo correndo e mata todo mundo. Já viu isso nos filmes? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. O cara vai ali no culto, tocando a musiquinha, a luzinha piscando, fumacinha, aquela coisa toda. Aí na hora que o pastor fala aquela frase de efeito assim, que é poderosa, aquela que vai mudar a sua vida, solta o leão que está dentro de você, né? Porque 2023 vai ser o ano, aí então o cara lá do teclado faz a ideia do índio que grita, né? E grita mesmo, aleluia! Só que em vez de é o aleluia. Aí todo mundo já solta o leão que está dentro de você. Aí você sai e fala, nossa, que culto maravilhoso. Ainda bem que eu vim de fraldão hoje. Né? E olha, coisa linda. Para com isso, gente. Aonde Deus ordenou essas coisas? Em lugar nenhum. Só que aqui é liberdade. Fuja desse esquema, porque isso é pura ludibriação e vai acontecer o que aconteceu com Caim. Deus vai rejeitar você e a sua oferta. Porque não dá para separar a oferta do ofertante. Você pode ter o coração sincero, mas se a oferta estiver errada, está fora. E você pode ter um coração não sincero e a oferta certa, e também Deus, porque é a somatória. Deus aceitou Abel e sua oferta. Deus rejeitou Caim e sua oferta. Eu defendo a ideia, inclusive, que a oferta de Caim não estava errada. Isso porque Deuteronômio, depois vai falar que Deus recebia o fruto da terra como adoração. E que o termo primícias na oferta de Abel não desqualifica de Caim. Muito pelo contrário, qualifica de Abel. Abel tinha que apresentar das primícias. Caim não. Agora, o problema que a Bíblia vai dizer de Caim era o seu coração. Lá em 1 João, vai dizer que Caim era do maligno. Porque as suas obras eram más, enquanto as do seu irmão eram justas. Então o problema não era nem a oferta de Caim, na minha perspectiva teológica. Tem gente que fala, não, Deus rejeitou Caim porque a oferta era errada, ele não trouxe da primícia. Não, mas ele não tinha que trazer. Como era a oferta da terra. Agora, a expressão primícias tinha que qualificar de Abel. Então, se seguir essa minha linha de interpretação, mesmo com a oferta correta, Deus vai rejeitar o coração errado da oferta, mesmo com a oferta certa. Então, se porventura você vai fazer um culto conforme Deus prescreveu, mas se o seu coração não estiver correto, meu amigo, Deus vai rejeitar você e a sua oferta. Agora, se a oferta estiver errada, é a mesma coisa. Lembra de Uzá? Uzá? Lembra de Uzá? Uzá foi aquele que tocou na arca. Ah, mas ele não estava em culto. Isso só serve para piorar mais a situação. Eles só estavam transportando a arca. Mas havia uma determinação de Deus, uma ordenança de Deus que não podia se tocar na arca.
Inclusive, quem tinha que carregar a arca era uma família específica, que tinha que passar os varões pelas argolas que tinha do lado da arca, sem tocar na arca, e carregar essa bendita arca no lombo aqui com os varões. E era aquela família específica. Já havia uma ordenança. O que fizeram? Fizeram uma inovação, puseram no carro de boi. A Bíblia diz que tinha que carregar a arca da aliança no carro de boi. Ah, mas é uma inovação maravilhosa. Nossa, por que nós não pensamos? Por que Moisés não pensou nisso? Vai ficar carregando esse trem no lombo aí, 40 anos? Por que Moisés não pensou? Carro de boi, carro novo ainda. Modelo 2023. Olha que coisa chique. Puseram no carro de boi. Aí o boi tropeçou, não foi isso? A Bíblia diz, os bois tropeçaram. Uzá, que era um dos grandão de Davi, vendo que a arca ia se tatelar no chão lá, o que ele fez? Segurou a arca. Foi uma boa ação de Uzá? Foi, senão a arca ia se amassar, no mínimo. Os anjos lá, os querubins, ia ficar com as asas quebradas, amassadas. Então ele fez o que era bom a fazer. Só que aí o que aconteceu com ele? Morreu. E a Bíblia vai dizer que ele morreu por conta desta irreverência. Davi fica em choque. Manda todo mundo parar. Não, para, o que aconteceu? Tal, fica em choque. E aí vão ver na lei. E aí a lei diz que o modo correto não era aquele e que ninguém podia tocar na arca. Ou seja, quando há uma ordenança de Deus, o que se espera do adorador é que ele seja o quê? Obediente. A sua boa intenção não suprime a ordenança de Deus. Não, mas eu tive boa intenção, fui segurar a arca. Mas já havia uma ordenança para não tocar. E havia uma ordenança ainda maior para não carregar daquele jeito. Vai lá, por favor, me ajude aí. O exemplo do Fábio aí da viúva pobre é para reforçar aquela ideia de que a intenção do coração tem que estar associada à atitude de obediência. O pessoal estava dando muito mais em valor do que a viuvinha. Só que estava dando aquilo que sobrava. Não estava fazendo aquilo em gratidão e obediência ao Senhor. Então Jesus falou, o que eles estão dando não está valendo nada. O que ela dá, que não tem valor nenhum monetário, mas vale mais porque ela está fazendo corretamente. E com o coração correto. É sempre na adoração a somatória. Oferta correta com a postura correta. Senão Deus vai rejeitar tanto você quanto a sua oferta, como ele fez com Caim. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá. Nós falei do exemplo aí de Uzá, que mesmo com a intenção correta, foi alvo da aplicação da lei. Quem tocasse na arca morreria. E ele morreu. E o texto diz que foi por conta da irreverência. Então, usar a expressão liberdade na presença de Deus não funciona na aplicação do culto solene. A Bíblia faz uma distinção, irmãos, específica entre o momento do culto e o seu culto diário, o seu culto individual. O culto solene, ele tem que ser regido por aquilo que Deus ordenou rigorosamente. Agora, então significa que se eu estou lá no meu trabalho, é outro Deus? Não, é o mesmo Deus, mas esse Deus que exige que no momento de solenidade você observe preceitos.
Pastor, eu posso orar deitado na minha cama? Isso é culto particular, irmãos. Fecha a sua... Cada um deita no chão e ora do jeito que é. Não, no culto solene tem que ser diferente. Tudo bem? Há essa distinção. Então, esse primeiro modelo aqui, que você tem que pular fora, é o modelo antropocêntrico, que está ali para agradar os homens. O segundo modelo, que eu já citei aqui também, então só vou mencionar, tudo que não é proibido pode. Tudo que não é proibido, pode. Ah, não é proibido vela? Vamos usar vela. Não é proibido dano? Vamos usar dano. Não é proibido plantar bananeira? Vamos plantar bananeira. Não é proibido comer pizza enquanto nós estamos adorando? Então vamos cultuar comendo pizza. Porque tudo que não é proibido, pode. Só que isso aqui é perigoso. Se a Bíblia não diz claramente, dá margem, então, para incluir no culto dança, teatro, testemunho pessoal. Coloca tudo isso como elementos do culto. Só que aqui entra no princípio lá de Levítico, de apresentar algo que Deus não ordenou. O foco não é aquilo que não foi proibido. O foco tem que ser naquilo que foi determinado, naquilo que foi ordenado. Aqui nós temos um modelo misto. Vai ter tantos elementos que a própria Bíblia estabelece para o culto, mas vai estar outros elementos que na inclinação pessoal da igreja ou do líder da igreja é colocado porque Deus não proibiu. Agora, existem situações, nós vamos ver um pouquinho aqui à frente, que é os elementos do culto. Isso aqui não pode mudar nunca, porque Deus determinou. Agora, existem circunstâncias do culto. Aí essas circunstâncias que não mexem, que não ferem os elementos, podem ser observados. Dividindo aqui de modo bem simples para você. O que é elementos do culto? A Bíblia diz que no culto tem que ter oração. Sim ou não? Sim, é um elemento do culto, a oração. E vários tipos de oração. Oração de gratidão, de súplica, de adoração, de contrição. Vários tipos de oração. A Bíblia diz que tem que ter louvor. Sim, vinde, louvemos ao Senhor. Salmo 95 é um exemplo disso. Temos que adorar ao Senhor. Com alegria, inclusive, porém com reverência. Mas o louvor faz parte. Agora, o louvor tem que ser feito pela equipe de louvor, tem que ser feito através de hinos, de cânticos espirituais, ou através só do órgão, ou do piano. Como que nós fazemos? Isso são circunstâncias do culto. O louvor é o elemento essencial do culto. Agora, se tem equipe de louvor, se não tem equipe de louvor, pouco importa. Isso é uma circunstância do culto. Se tem órgão, se não tem órgão, se tem piano, se não tem piano, o elemento você não vai mexer, nós vamos louvar. Não tem ninguém para tocar, pastor. Não tem problema, nós vamos cantar. Pastor, o povo é tudo fanho. Desafinado, melhor fazer. Não tem problema, então nós não vamos passar vergonha também. Nós vamos ter o louvor, mas no modo de oração. Vamos fazer uma oração de louvor. O louvor está presente como elemento. Pronto. Ou seja, as circunstâncias são algo que não fere os elementos, que vão facilitar ou não. Tem gente que toca, que canta, não sei. Então ótimo, então vamos colocá-los para conduzir a igreja no louvor. Agora amanhã depois, os caras se tornam estrela, né? A equipe de louvor tem muito disso. O cara se torna estrela, não gosta de vir no ensaio, não gosta de ser que. Fala, meu amigo, então você senta no banco. A equipe de louvor não é elemento do culto. Ela é uma circunstância do culto. E dentro da igreja presbiteriana, de um modo especial, a liturgia é do pastor da igreja. Se o pastor resolver fazer uma liturgia que ele não vai usar a equipe de louvor, vai ser só com hinos, a capela.
Ótimo. Vai ser culto do mesmo jeito, obedecendo os critérios que o próprio Deus estabeleceu, porque os elementos vão estar presentes. Agora, as circunstâncias, essas podem mudar. Circunstâncias, né? Eu pastoreei a igreja de Jabuticabal, né? Que nós plantamos a segunda igreja de Jabuticabal, e lá nós tínhamos a Rosiane, que também era de Matão, depois mudou para Jabuticabal. Ela é surda, muda. Só que ela é alfabetizada. Então ela sabe ler. Então, desde de Matão, no caso, na época ela era casada, o esposo sabia Libras, o esposo ia traduzindo para ela. Mas desde Matão, o que eu faço? Eu usava a projeção do sermão, especificamente para a Rosiane ler. E aquilo que eu ia falando, né, pautado ali, que porventura não estava escrito, quando tinha o Paulo ainda, depois eles se separaram, mas quando tinha o Paulo falava com ela em Libras, e depois a Clarissa acabava com ela, e aquilo que ela não sabia, ela escrevia, e aí a Rosiane lia. Então eu comecei a usar esse método de projetar o sermão por conta da Rosiane, que era surda, que é surda. Mas isso é uma circunstância de culto. Vai eliminar algum elemento do culto? Está projetado lá ou não? Que é o sermão, que é o estudo da palavra? Não. Agora, se não tiver amanhã depois, queimou o computador, ou o pastor só trouxe anotadinho, não deu tempo de fazer slide, sei lá o quê, não tem a projeção. Vai ser um culto menor ou pior? Não, porque o elemento se mantém. Então, existem circunstâncias, essas podem ser. Nós vamos cultuar a Deus debaixo de uma mangueira ou aqui no salão do culto com ar-condicionado. Isso é elemento do culto ou circunstância de culto? Circunstância de culto. Agora, seja debaixo da mangueira ou seja aqui, a mesma reverência, os mesmos elementos, o mesmo júbilo tem que existir. Se vai ter instrumento, se não vai ter, se vai ser sentado no banco de madeira ou numa cadeira confortável, isso são circunstâncias. Não fere em nada os elementos. O que você tem que estar em foco são os elementos do culto. Tudo bem? Então, aquele que diz que há liberdade e coloca qualquer coisa, modo antropocêntrico. Aquele que diz, não, o que não foi proibido pode. Na verdade, está agregando também o que não pode e acaba agradando mais aos homens do que a Deus. E o terceiro aí, como princípio regulador do culto e o modo de cultuar a Deus, usando somente o que Deus ordenou claramente. Então eu tenho que ter oração, eu tenho que ter leitura da palavra, eu tenho que ter um ensino da palavra, eu tenho que ter louvor, eu tenho que ter consagração. São elementos essenciais do culto. Eu preciso me arrepender diante do Senhor, eu preciso me reverenciar diante do Senhor. São elementos essenciais. Isso não pode faltar. Por isso que nós, como igreja de aliança, usamos um padrão bem simples, litúrgico, mas que tem todos os elementos que a Bíblia determina. Pastor, por que você não faz um negócio diferente? Meu amigo, porque Deus não ordenou. Se, biblicamente, nós tivermos amparo claro, deduzido claramente dos ensinos bíblicos, que é para a gente fazer determinada coisa no culto, então nós vamos fazer. Agora, vamos pegar um exemplo simples. O pastor vem de terno no culto. Ou amanhã depois ele não vem de terno, ele vem de toga. Isso é o quê? Circunstância do culto. Para a nossa realidade de interior de São Paulo, eu acho que não pega bem o pastor usar toga. Apesar de ser um contexto histórico, uma proibição lá de 1810, né, com o Tratado de Livre Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra, que proibia dos
dos pastores usarem roupas que apontassem para a função clérica dele. Então, não podia usar nem gola clerical. Então, tudo bem. Mas para o nosso contexto aqui de interior de São Paulo, não cabe. Imagina eu andando de batina aí. Até explicar para o outro que não é batina, que é toga genebrina. Vou ter que andar com uma plaquinha explicativa. É toga genebrina, não é batina. Para que eu vou gastar tempo para isso? Não vai trazer benefício nenhum. E ainda corre o risco daquele lance, passa alguém lá e fala, nossa, tem um padre pregando lá na igreja. Porque não é um contexto cultural que me permite usar isso. Agora, eu vou para um grande centro, onde está todo mundo acostumado com isso, ou se me convidarem, por exemplo, amanhã depois para pregar lá numa igreja histórica lá de São Paulo. Vamos lá, Igreja Presbiteriana do Calvário, do falecido reverendo Boanerges Ribeiro. Lá só se prega com toga genebrina. Aí se eu for lá, o que eu vou ter que fazer? Pela cultura da igreja. Eu vou pôr a saia, eu vou fazer o quê? Ou então, não vou. Obrigado, não gosto disso. Mas é uma circunstância. Amanhã depois, o pastor, você está pregando sem paletó, meu Deus. É circunstância. Tudo bem? Então, os elementos essenciais são definidos pela palavra de Deus, aberto quanto às circunstâncias do culto, porém, sob a direção da Bíblia. Tem muita gente que usa, às vezes, algumas inovações e coloca na conta das circunstâncias. Só que você tem que ter o bom senso também. Por exemplo, o uso do projetor. Antigamente era do retro projetor, lembra disso? Meu Deus, queimava aquela lâmpada, era uma loucura. Lembra? Esquentava, o cara que ficava ali mudando os slidezinhos lá, as transparências, suava o culto inteiro. Isso é circunstância. Vai trazer benefício para todo mundo? Vai, ótimo. Não, pastor, eu não gosto dessas inovações. Nós vamos fazer aí um cancioneiro, né, um livrinho, e aí nós vamos cantar os cânticos também com livrinho. Isso são circunstâncias. Inclusive, nós temos o nosso cancioneiro, que a ideia, por exemplo, você vai na casa do fulano, leva, porque lá o fulano não tem um projetor, o fulano não tem, então você leva o livrinho, você tem lá, beleza, por causa da circunstância daquela situação. Não é isso que a gente vai? Pronto. Agora, pastor, vamos colocar canhão de fumaça. Porque a Bíblia diz que quando Isaías teve a visão do templo, o templo se encheu de fumaça. Então nós vamos pôr fumaça. Amigo, ali é um texto específico, histórico, com uma experiência específica. Você não tem nenhuma determinação para colocar isso no culto. Então o que você faz? Não cabe nem como elemento e nem como circunstância. O bom senso, dentro do padrão aí da direção da Bíblia, deve ser seguido. E aí, nós chegamos então, fechando aqui sobre o princípio regulador do culto e o modo teocêntrico, onde o foco é prestar culto a quem mesmo? A Deus. Nos outros modelos, o foco é agradar a quem? As pessoas. Por isso que as pessoas, nossa, hoje o culto foi uma delícia. Aí no outro domingo, nossa, hoje foi muito xoxo. Eu não gosto quando a fulana não está dançando na igreja, viu? Põe aquela magrela lá, meu Deus, não gosto, hoje não foi boa. Porque a pessoa vem assistir o culto, ela não vem prestar o culto. Então por isso que ela sai, hoje não gostei, hoje não foi bom. Nossa, hoje, que bênção hoje, hein? Nossa, o pastor contou tanta piada, nossa, ele é muito engraçado. Amigo, é pregação da palavra, não é? Como que o Rolando Boldrin já morreu, o contador de história já foi. O culto não é viola minha viola, para ficar contando caos para vocês. Contando historinha. É Bíblia. Aí você vai, o cara lê um versículo, nunca mais usou aquele versículo, fechou a Bíblia, você não sabe nem o que é aquilo lá, se aquilo lá é um show, se aquilo lá o que é aquilo lá, não sabe.
Aí você sai todo e fala, nossa, que história maravilhosa. Mas qual que é o texto que ele leu? Ah, não lembro não, mas a história é boa. Você não vem assistir culto no modelo bíblico, você vem prestar culto. E não adianta vir prestar culto e seguir o padrão litúrgico, bíblico, a oferta correta, se o seu coração também não estiver correto diante do Senhor. Mesmo vindo prestar um culto dentro de um padrão litúrgico que a Bíblia apresenta, os elementos bíblicos, se o seu coração não estiver correto diante de Deus, Deus vai rejeitar o quê? O seu culto e a sua oferta. Então você tem que estar numa igreja que realmente procure adorar ao Senhor. Porque o culto não é para te agradar. O culto é para agradar a quem mesmo? A Deus. O alvo, que é o alvo da nossa adoração. Tudo bem, irmãos? Perguntas? Alguma dúvida, elemento do culto, circunstância do culto? Ficou claro? Tranquilo? Alguma situação que talvez você gostaria de perguntar? Então, bater palmas e tal. Dentro da igreja presbiteriana, você vai, dependendo da igreja, acontece. Mas qual que é o padrão que a igreja presbiteriana tem seguido? Você não tem amparo bíblico. Ah, mas tem o Salmo 46, batei palmas, mas não está um contexto de culto. O Salmo 150, que nós já lemos, né? Com adufes e danças. Também não é um contexto de culto, o Salmo 150. Se fosse um contexto de culto, então nós só podemos adorar ao Senhor com adufes e danças e com aqueles instrumentos determinados no Salmo 50. Se aquilo lá fosse para culto. Mas ele diz, aqueles que estão debaixo do firmamento. O Salmo 150 ele está tratando de situações do dia a dia, inclusive do culto, inclusive do templo. Mas ele vai tratar lá, aqueles instrumentos apontam, na verdade, para características de vidas e de situações conflitantes do dia a dia. Momento de alegria, momento de tristeza, momento de paz, momento de guerra, momento de atenção, momento de celebração e por aí vai. Então, qual que é um padrão litúrgico que a Bíblia nos apresenta? O culto ele tem que ser alegre, júbilo, né? Não é velório, é um culto, é uma celebração, uma festa. Porém, tem que ser reverente. Então, dentro desse equilíbrio, as manifestações corporais e as palmas, elas não têm amparo, principalmente para o débil na fé, né? O novo. É muito comum, por exemplo, você vai numa igreja onde tem a prática, né, de palmas, tá? O cara não fica só na palma. Né? A palma faz com que o cara acabe tendo alguma manifestação corporal muito maior do que deveria, o que chama atenção para si mais do que a adoração a Deus. Você já viu aquele videozinho do velhinho dançando no culto? O velhinho sambando lá bonitinho assim, todo mundo batendo palma, e o velhinho tá com uma chave pendurada ainda, quer ainda fazer o barulho do sino assim? Viram isso? Não? Você vai falar o quê? Você vai condenar o velhinho lá? Não vai condenar, porque o ambiente conduz o velhinho para quê? Então, aí o cara que está ali no culto, ele para de adorar a Deus e começa a filmar quem? O velhinho dançando. Qual que é o princípio que nós temos em mente? O culto é prestado a Deus. Se eu faço qualquer coisa, exageradamente falando, que chame mais atenção do que o alvo da adoração, eu já estou errado. Então, qualquer manifestação minha que chame mais atenção do que o foco, que é Deus, eu devo descartar, eu devo rejeitar. Então, por exemplo, eu posso levantar a mão? Claro, tem cantos, tem hinos que inclusive pede para você levantar a mão. Se você está cantando com o coração, o ideal é que você levante as mãos. Senhor, eu levanto as mãos ao Senhor. Eu levanto as mãos ao Senhor. De duas mãos, você está mentindo ou você não entendeu a letra. Né? Tudo bem. Agora, aí o cara assim, eu levanto as mãos. Senhor, o que eu estou fazendo?
Estou chamando mais atenção para mim do que para o alvo da adoração, que é o Senhor. Você quer se aparecer, meu amigo? Então, né, avisa que a gente põe um holofote no seu, né? E aí, porque você está tirando o foco do verdadeiro alvo da adoração. Você pode ter manifestações? Sim. Então, por que a igreja presbiteriana ela não aceita palmas nos cultos? Justamente por isso, para evitar essa, como é uma linha bem tênue, para evitar esse ultrapassar do bom senso, da reverência, e não chamar a atenção para o indivíduo mais do que a atenção que tem que ser dada àquele que está sendo adorado, que é o Senhor Todo-Poderoso. Tá? Vamos lá. Fala um pouquinho mais alto. Tem que ter esse bom senso. Tem que ter esse bom senso. Os irmãos estão acompanhando a internet, eu estou falando a questão da tecnologia. Você tem que se usar com critério, porque senão acontece isso mesmo. Acaba chamando mais atenção do que servindo, né, para que a pessoa adore. Vamos pegar um exemplo, né? A questão de luzes, às vezes, ou até mesmo na projeção, se você coloca... Nós fizemos até um teste aqui uma vez, saiu uma meia dúzia aí com um labirintite, que é aquela projeção da letra com o fundo em loop, um videozinho. Um céuzinho lá, as nuvenzinhas passando para lá para cá, um riozinho correndo. Já viu isso? Tem muitas igrejas que usam isso na hora da transmissão, na hora da projeção dos cânticos. Então, em vez de ser um slide estagnado aí, parado, só com a letra, o fundo dele, uma bandeira, uma cruz com a pombinha voando, tem vários. Esse já é um tipo de coisa que acaba mais atrapalhando do que beneficiando a adoração. Né? Porque acaba tirando a atenção da letra e jogando a atenção para o vídeo. Então, quer dizer, uma tecnologia que muita gente usa, mas que para o contexto de culto não dá certo. Porque acaba chamando mais atenção para a projeção do que para a adoração. Né? Tratando disso também, fugindo um pouquinho aqui da questão, mas para a própria vestimenta. É outra tendência que a palavra de Deus nos chama a atenção para tomarmos cuidado. Né? Principalmente, por exemplo, você é da equipe de louvor. Aí você vem aqui, sei lá, eu com a roupa que chama mais atenção do que é o que maravilha nos dias de chacrinha. Ok? Ou do Silvio Santos, né? Galera do Silvio Santos, né? Então, aí o que acontece? Perdeu o porquê. Né? Perdeu-se o padrão. Então, você tem que estar atenta à sua vestimenta, principalmente se você está relacionado aí a algum momento que você vai conduzir algum elemento do culto. Seja adoração, seja... Tem que estar atento. Eu já tive problema, inclusive, de ver, né? Eu vim de uma igreja onde o pessoal gostava bastante dessas coisas lá em Vicente Carvalho. Teve uma situação lá que o pregador foi com um terno, você não sabe que cor que é aquilo. Alguém diria que é buraco de cerca, né? Meu pai diria que é cor de buraco de cerca. Dependendo de onde você olha, é uma cor diferente. Então o cara virando, ficava azul, ele voltava, ficava verde, virava assim. Dependendo da luz, o terno parecia escama de sereia. Curta cor. E uma gravata, meu amigo, que pelo amor de Deus, aquilo lá era uma agressão visual. Você fala, a vestimenta do cara atrapalha. Ninguém prestou atenção no que o cara estava falando. Todo mundo saiu e falou, meu Deus, não, tinha gravado. Então, o bom senso até na hora de você se vestir.
Porque senão você vai chamar mais atenção para vestimento do que para aquilo que você está falando. Perde o princípio regulador do culto. Então, são muitos detalhes. Por isso que você vai encontrar igrejas, inclusive, que abominam todo e qualquer tipo de situações. Vai fazer o pastor colocar a toga genebrina, porque aí o pano preto, ninguém vai vai chamar a atenção de ninguém, né? Tem até aqui sim preto, não usa nenhum tipo de projeção, o máximo que tem é um órgão, né? Para cantar de modo uníssono, e dentro do padrão de louvor, a gente tenta ao máximo trazer isso, né? Essa questão da divisão das vozes, às vezes, dependendo da música, acaba chamando mais atenção para a voz um do outro do que para a adoração propriamente. É lógico que a nossa igreja é uma igreja que ela está ainda nessa transição e tal, né? Mas a gente tem uma certa liberdade nesse sentido. Mas é algo que tem que estar constantemente sob observação, porque para você mudar de patamar é rapidinho. Você extrapolar é rapidinho, né? Então hoje, por exemplo, na equipe de louvor, a gente ainda faz uma divisão de voz ainda bem suavezinha. Mas é um negócio que quem é da equipe de louvor sabe disso, que é um negócio que eu pego no pé, porque eu falo, não é para você aparecer. Né? Não é para chamar a atenção para a sua voz. Então é uma situação que a gente sempre fica ali, né, Flávio? Batendo na tecla, porque se você descuidou, dali a pouco já tem o pavãozão lá, se aparecendo além da conta, chamando atenção mais para si do que para Deus. Agora, esse é um cuidado que todos nós temos que ter no que tange a adoração ao Senhor. E, inclusive, irmão, se tiver alguma situação, né, que acaba chamando mais atenção do que aquilo que você deveria, você tem a liberdade para chegar no pastor, né, que é o guardião do culto aí, para pastor, esse negócio está me atrapalhando. Né, eu acho que tira a minha atenção. Tudo bem, a gente vai lá e vai procurar um padrão que seja da projeção, seja às vezes aquele vaso, aquele negócio de trem lá. Vocês sabem que a gente prima para o ambiente mais clean possível, né? Mais limpo possível, justamente para não chamar a atenção. Né? Mas, às vezes, você tem lá um mínimo que para algum, pastor, sei lá rosas vermelhas, tira minha atenção. Então, tudo bem. Por conta do amor ao irmão, tira a rosa, não põe rosa mais. Então, esse é o padrão dentro do contexto do amor cristão aí, para que o culto seja, de fato, voltado e focado no Senhor. Tá bom? Semana que vem, como eu disse, nós vamos fazer uma pausa. E depois a gente volta, ainda tratando de como reconhecer uma verdadeira igreja, usando o terceiro ponto. Nós falamos do princípio de autoridade, que é somente a Bíblia, o princípio regulador do culto, de um modo que tem que ser teocêntrico e fazendo somente aquilo que Deus ordena. E na outra semana, então, pulando nessa do Natal, a gente volta para você identificar também um sistema de governo. Porque mesmo que o sistema de governo tenha amparo bíblico, muitas vezes existe um sistema onde a igreja tende a ser uma igreja mais fiel ou menos fiel, onde tende mais a um sistema teocrático ou polarizado na figura de um indivíduo apenas. Né? Então a gente vai trabalhar com isso aí, se Deus permitir, no dia 1º de janeiro.